transporte de acidentados é um determinante da boa prestação de primeiros socorros. Um transporte mal feito, sem técnica, sem conhecimentos, pode provocar danos muitas vezes irreversíveis à integridade física da vítima. Existem várias maneiras de se transportar um acidentado. Cada maneira é compatível com o tipo de situação em que o acidentado se encontra e as circunstâncias gerais do acidente. Cada técnica de transporte requer habilidade e maneira certa para ser executada. Quase sempre é necessário o auxílio de outras pessoas orientadas por quem estiver prestando os primeiros socorros. A própria existência da atividade de primeiros socorros estabelece implicitamente o atendimento do acidentado no local da ocorrência de uma emergência, acidente ou problema clínico. Muitas vezes, dada as proporções e circunstâncias em que ocorrem outros eventos, existe o perigo para quem está socorrendo e para as vítimas. Se um acidentado, por exemplo, está se afogando ou exposto a descargas elétricas, gases e outras substâncias tóxicas, inflamáveis ou explosivas e corrosivas, o primeiro cuidado a ser tomado é o resgate do mesmo. Quem socorre deverá ser capaz de identificar a quantidade e a qualidade dos riscos que se apresentam em cada caso e saber como resolver o problema, evitando expor-se inutilmente. É preciso também ter consciência da necessidade de agir rigorosamente dentro de seus limites e de sua competência. Nos casos de resgate de vítimas de acidentes, só depois de efetuado o resgate é que podemos assumir a iniciativa de prestar os primeiros socorros, independentemente da atuação do pessoal da segurança, se existir. Quem for socorrer deverá estar sempre preparado para orientar ou realizar ele mesmo o resgate. É preciso estudar com atenção as noções de resgate que estão contidas nos itens sobre choque elétrico, incêndio, gases e substâncias tóxicas. Ter sempre consigo informações e números de telefones dos hospitais, serviços de ambulâncias e centro de informações tóxico-farmacológicas. Antes de iniciar qualquer atividade de remoção e transporte de acidentados, verifique a respiração e batimentos cardíacos. Hemorragias devem ser controladas e todas as lesões traumato-ortopédicas deverão ser imobilizadas. O estado de choque deve ser prevenido. O acidentado de fratura da coluna cervical só pode ser transportado sem orientação médica ou de pessoal especializado nos casos de extrema urgência ou iminência de perigo para o acidentado e para quem estiver socorrendo-o. Enquanto se prepara o transporte de um acidentado, é importante sempre acalmar e demonstrar tranquilidade com o controle da situação. É recomendável o transporte de pessoas somente quando não exista o serviço de transporte de urgência. Vítima inconsciente, estado de choque instalado, grande queimado, hemorragia abundante, envenenamento mesmo consciente, picada por animal peçonhento, acidentado com fratura de membros inferiores, bacia ou coluna vertebral e acidentados com luxação ou entorse nas articulações dos membros inferiores. O uso de uma, duas ou três ou mais pessoas para o transporte de um acidentado depende totalmente das circunstâncias de local, tipo de acidente, voluntários disponíveis e gravidade da lesão. Os métodos que empregam uma a duas pessoas socorrendo são ideais para transportar um acidentado que esteja inconsciente devido a afogamento, asfixia e envenenamento. Esse método, porém, não é recomendável para o transporte de um ferido com suspeita de fratura ou outras lesões mais graves. Para estes casos, sempre que possível, deve-se usar 3 ou mais pessoas. Para o transporte de acidentados em veículos, alguns cuidados devem ser observados. O corpo e a cabeça do acidentado deverão estar seguros, firmes, em local acolchoado ou forrado.
O condutor do veículo deverá ser orientado para evitar freadas bruscas e manobras que provoquem balanços exagerados. Qualquer excesso de velocidade deverá ser evitado, especialmente por causa do nervosismo ou pressa em salvar o acidentado. O excesso de velocidade, ao contrário, poderá fazer novas vítimas. Se possível, deve ser usado o cinto de segurança. Método de transporte feito por uma pessoa. Transporte de apoio. Passe o braço do acidentado por trás da sua nuca, segurando-a com um de seus braços, passando seu outro braço por trás das costas do acidentado em diagonal, como podemos observar nessa imagem. Esse tipo de transporte é usado para vítimas de vertigem, ou seja, tonturas, de desmaio, com ferimentos leves ou pequenas perturbações que não os tornem inconscientes e que lhes permitam caminhar. Transporte ao colo. Uma pessoa sozinha pode levantar e transportar um acidentado, colocando um braço debaixo dos joelhos do acidentado e o outro bem firme em torno de suas costas, inclinando o corpo um pouco para trás. O acidentado consciente pode melhor se fixar, passando um de seus braços pelo pescoço da pessoa que o está socorrendo. Caso se encontre inconsciente, ficará com a cabeça estendida para trás, o que é muito bom, pois melhora bastante a sua ventilação. Esse tipo de transporte é utilizado em casos de envenenamento ou picada por animal peçonhento, estando o acidentado consciente ou em casos de fratura, exceto da coluna vertebral. Transporte nas costas. Uma só pessoa socorrendo também pode carregar o acidentado nas costas. Essa pessoa põe os braços sobre os ombros da pessoa que está socorrendo por trás, ficando suas axilas sobre os ombros deste. A pessoa que está socorrendo busca os braços do acidentado e segura-os, carregando o acidentado arqueado como se ela fosse um grande saco em suas costas, como podemos visualizar na imagem abaixo. O transporte nas costas é utilizado para a remoção de pessoas envenenadas ou com entorses e luxações dos membros inferiores previamente imobilizados. Uma segunda possibilidade para o transporte nas costas, nesse momento, pode ser aplicado em casos que não envolvam fraturas e lesões graves. É um meio de transporte eficaz e muito útil, se puder ser realizado por uma pessoa ágil e fisicamente capaz. Desta maneira. Transporte de arrasto em lençol. Segure as pontas de uma das extremidades do lençol, cobertor ou lona, onde se encontra apoiada a cabeça do acidentado. Suspenda um pouco e arraste a pessoa para o local desejado, como podemos ver na imagem abaixo. Método de transporte feito por duas pessoas. Transporte de apoio. Passe o braço do acidentado por trás da nuca das duas pessoas que estão socorrendo. Segure-a com um dos braços, passando o outro braço por trás das costas do acidentado em diagonal. Esse tipo de transporte é usado para pessoas obesas, na qual uma única pessoa não consiga socorrê-la e removê-la. Geralmente são casos de vertigem, desmaio, com ferimentos leves ou pequenas perturbações que não os tornem inconscientes. Transporte de cadeirinha. As duas pessoas se ajoelham, cada uma de um lado da vítima. Cada uma passa um braço sob as costas e outro sob as coxas da vítima. Então, cada um segura com uma das mãos o punho e com a outra o ombro do companheiro. As duas pessoas erguem-se lentamente com a vítima sentada na cadeira improvisada. Outro tipo de cadeirinha. Cada uma das pessoas que estão prestando os primeiros socorros segura um dos seus braços e um dos braços do outro, formando-se um assento onde a pessoa acidentada se apoia, abraçando ainda o pescoço e os ombros das pessoas que a estão socorrendo. Transporte de maca. A maca é o melhor meio de transporte. Pode-se fazer uma boa maca
abotoando-se 2 camisas ou um paletó em 2 varas ou bastões, ou enrolando um cobertor dobrando em 3, em volta de tubos de ferro ou bastões. Pode-se ainda usar uma tábua larga e rígida, ou mesmo uma porta. Nos casos de fratura da coluna vertebral, deve-se tomar o cuidado de acolchoar as curvaturas da coluna para que o próprio peso não lese a medula. Se a vítima estiver de bruços, ou seja, decúbito ventral, barriga para baixo, e apresentar vias aéreas permeáveis e sinais vitais presentes, deve ser transportada nessa posição, com todo cuidado, pois colocá-la em outra posição pode agravar uma lesão na coluna. Esse transporte pode ser aplicado em casos que não envolvam fraturas e lesões graves. É um meio de transporte eficaz e muito útil, se puder ser realizado por 2 pessoas ágeis e fisicamente capazes. Transporte pelas extremidades, como podemos observar nessa imagem. Transporte por 3 pessoas. Transporte ao colo. A vítima é abraçada e levantada de lado até a altura do tórax das pessoas que a estão socorrendo. O acidentado pode ter fraturado ou luxado o ombro superior ou inferior, e o membro afetado deve sempre ficar para o lado do corpo das pessoas que a estão socorrendo, a fim de melhor protegê-lo, tendo sido antes sempre imobilizado. Transporte por 4 pessoas. Transporte de lençol pelas pontas. Com 4 pessoas, cada um segura uma das pontas do lençol, cobertor ou lona, formando uma espécie de rede onde é colocada e transportada a vítima. Esse transporte não serve para lesões de coluna. Nesses casos, a vítima deve ser transportada em superfície rígida. Transporte de vítima com suspeita de fratura de coluna, consciente ou não. A remoção de uma vítima com suspeita de fratura de coluna ou de bacia ou acidentado em estado grave, com urgência de um local onde a maca não consegue chegar, deverá ser efetuada como se seu corpo fosse uma peça rígida, levantando simultaneamente todos os segmentos do seu corpo e deslocando o acidentado até a maca. Manobra de retirada do veículo. A retirada do acidentado com suspeita de fratura de coluna de um veículo deve ser feita apenas em situações de extrema urgência. Obrigada e até o próximo módulo.